para as pessoas aqui da nossa região, né, que está agregando aí o trabalho com a AMA, e também, claro, com todos os convidados, que a gente tem uma honra assim, de divulgar o trabalho que a gente vem desenvolvendo e buscando, né, as parcerias. E em primeira mão, assim, eu gostaria demais de agradecer todos que estão aí entrando, participando, e de especial a professora Wanda, né, que na hora do primeiro convite vou. Eu fico muito feliz mesmo, muito, muito feliz e grata, porque não é todo dia que a gente tem essa sorte, né? Então, professora, muito obrigada mesmo, viu? Eu sei que você está em expedição, está em aventura e ciência, e mais deu essa parada aí, então a gente vai logo iniciar e de mão agradecer em nome do prefeito Hilário. A gestão aqui fica muito feliz também em contar com parcerias, com professores, né, gabaritados, professores que vêm mesmo para nos ajudar. Em falando de professores, né, a gente tem o professor João, o Instituto Federal também tem sido um grande parceiro nosso aqui, contribuindo demais com nossos projetos, programas, planos, né? A Política Municipal de Meio Ambiente, inclusive, contou com o apoio e a parceria dos professores do Instituto Federal, e eu fico também muito feliz e grata. Então, a professora Wanda Claudino, ela possui graduação em bacharelado em Geografia pela Universidade de Brasília, em 81, especialização em Geologia Costeira pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestrado em Geografia, né, na área de Geografia Física pela Universidade de São Paulo, em 93, doutorado em Geografia Ambiental pela Universidade de Paris-Sorbonne, em 2002, e pós-doutorado em Geomorfologia Costeira na Universidade da Flórida, né, em 2006. Professora aposentada do Departamento de Geografia da Universidade Federal do Ceará, foi professora visitante na Universidade da Flórida, na Universidade de Paris-Sorbonne, e no mestrado em Geografia da Universidade Estadual Vale do Acaraú, UVA. Integrou a Comissão de Avaliação da Pós-Graduação em Geografia da CAPES, 2006 até 2010, é vice-presidente regional da Fundação Americana de Pesquisa Costeira e pesquisadora de Desenvolvimento Regional Nível A, CNPq, junto à Universidade Estadual Vale do Acaraú, a UVA, e é editora-chefe, né, da William Moore Davis, né, revista de geomorfologia. Tem experiência em geomorfologia estrutural, mega geomorfologia, geomorfologia costeira e análise ambiental. É ambientalista, estando em movimentação pela preservação de meio ambiente no estado de Ceará por mais de 40 anos. Então, professora Wanda, bem-vinda novamente. Eu fiz aqui um texto informado do seu currículo, né, da sua formação, mas antes de começar, né, o assunto, eu gostaria que você falasse um pouquinho da sua trajetória, assim, como iniciou essa paixão pela geografia, né, bem resumidamente, para a gente entrar nesse assunto bem, bem interessante, que está todo mundo aí ansioso. Mara, muitíssimo obrigada pelo convite que você fez para a minha participação nessa série de atividades que você está realizando junto à Prefeitura de Quixadá, junto à autarquia do meio ambiente do município de Quixadá. É uma honra muito grande estar participando desse evento aqui com vocês. É muito orgulho ver você, que foi minha primeira orientanda no mestrado acadêmico em Geografia da UFBA, fez o mestrado sob a minha orientação. Fico muito feliz de lhe ver hoje fazendo um trabalho tão bonito à frente da autarquia do meio ambiente Quixadá. Parabéns para você. Vá adiante, espero que você consiga avançar nos seus projetos, que são muito bons e são muito bonitos, e pode contar comigo no que eu puder contribuir para que essa iniciativa em relação ao meio ambiente no interior do Ceará possa avançar. Eu cumprimento o professor Luiz Sampaio Olímpio também, é um prazer estar participando dessa atividade com você, João Luiz, que também foi meu aluno na graduação. Hoje eu vejo os meus alunos ocupando espaço e crescendo e fazendo atividades lindas, e isso me enche de emoção por ver que a gente, afinal de contas,
trilhou junto um caminho que agora é esse de vocês, e isso é muito positivo e é muito emocionante ver essa nova geração avançando nessas atividades. A minha trajetória em geografia, Mara, começa com a idade de 15 anos, quando eu voei de avião pela primeira vez. Eu entrei no avião, sentei na janelinha, morta de medo, mas fiquei prestando atenção no espaço, no que a gente via a partir da janelinha. E fiquei completamente apaixonada pela paisagem que eu vi. Vales, rios, montanhas, cidades e aglomerados urbanos isolados, distantes uns dos outros pelos relevos. E naquele momento eu senti que era aquilo que eu deveria vir a estudar. Não sabia nem ainda o que significava aquele tipo de ciência. Mas aí eu fui fazer o meu científico, o meu terceiro grau, num colégio muito dinâmico, e o professor de geografia um dia levou imagens de satélite para a sala de aula. E eu entendi que a imagem de satélite mostrava o que eu tinha visto no avião. E aí eu entendi que era geografia o que eu deveria fazer. E me inscrevi no vestibular para geografia, e desde então trilho esse caminho, já são mais de 40 anos, com muita alegria, com a certeza de ter escolhido a profissão certa para mim, e me envolvi cada vez mais com as atividades, entrei, trabalhei, esse meu voo era para Brasília, porque a minha família se transferiu, meu pai era deputado federal, foi transferido para Brasília, a família toda foi, eu fiz o meu curso de graduação na Universidade de Brasília, tive a professora Margarida Penteado, que é um dos grandes nomes da geomorfologia brasileira, como minha orientadora no TCC e na monitoria. Com ela aprendi a base da geomorfologia que eu queria fazer, mas como eu queria trabalhar com ambiente costeiro, eu voltei para Fortaleza. Trabalhei no Labomar, depois fiz concurso para a UFC, e a partir daí a vida começou a avançar. Fiz o mestrado na USP, porque não tinha ainda pós-graduação no Nordeste, quando eu fui fazer a pós-graduação, não tinha, só tinha a pós-graduação em Recife, mas que era lotada, porque a procura era muito grande, não tinha mais nenhum outro curso de pós-graduação, tinha um curso de pós-graduação também em Sergipe, mas nas proximidades não tinha nenhum. Então, a gente tinha que sair do estado e da região para ter a possibilidade de fazer mestrado. Eu fui fazer na USP. Terminei o mestrado na USP e fui fazer logo o doutorado. O doutorado não tinha no Nordeste ainda. E eu fui para Paris, fiz o doutorado na Universidade de Paris-Sorbonne, passei 5 anos em Paris, terminei meu trabalho. Aprendi em Paris a trabalhar também com geomorfologia estrutural, trabalhava só com geomorfologia ambiental. Em Paris, meu orientador me apresentou uma nova linha, que foi a geomorfologia estrutural, e a partir daí a minha visão de geomorfologia se ampliou bastante, passou da geomorfologia costeira para a geomorfologia ambiental, estrutural e megageomorfologia, e a partir daí eu vim fazendo essa sequência de trabalhos que nos caracteriza nos últimos anos. Fiz o pós-doutorado depois na Flórida, depois me aposentei, porque casei com um americano que morava nos Estados Unidos, que mora nos Estados Unidos, e estava reclamando da distância, detestei a aposentadoria, voltei a convite do mestrado acadêmico em Geografia da UVA, para reassumir trabalhos, isso já tem 4 anos, e tem sido a vida mais interessante que eu podia ter. Tem sido o momento mais rico da minha vida, porque eu trabalho, mas eu não só trabalho, eu tenho um tempo para fazer outras atividades que na vida acadêmica normal eu não tinha, eu só participo das atividades que me interessam, não tenho a parte negativa da burocracia, da disputa, das reuniões que caracteriza o meio acadêmico ou qualquer outro ambiente da vida normal. Então, eu estou num momento muito interessante da minha vida, porque eu trabalho no meu ritmo, dentro das minhas perspectivas, fazendo o que me interessa e tendo tempo para ter outras parcelas da vida em adição. E é com essa energia da aposentadoria produtiva que eu venho conversar hoje com vocês sobre os monólitos dos Inselbergs de Quixadá. Obrigada pela possibilidade de fazer
essa apresentação, essa autoapresentação para vocês que estão aqui nos escutando. Obrigada. Mara, você está sem som. Pronto. É que a gente fica tão encantada, tão anestesiada, assim, Mas a gente que agradece, professor, porque é uma inspiração. Você nos inspira, principalmente as pessoas que, a maioria aqui são da área, então já dá esse gás, né, essa gasolina, e só soma para a gente. Muito obrigada, professora. Então, agora, eu queria chamar aqui o professor João Luiz, né, nosso professor de Geografia aqui do Instituto Federal, vai mediar aqui a nossa palestra com a professora. Professor, boa tarde. Boa tarde, Mara. Boa tarde, professora Wanda. Boa tarde a todos os participantes, colegas. Inicialmente, eu queria agradecer a Mara pela segunda oportunidade, né? É a segunda atividade que a gente está participando. A primeira foi com o professor Giovanni Seabra e agora com a nossa querida professora Wanda, né? Que eu agradeço muito a Mara pela oportunidade, né? A professora Wanda foi uma das grandes inspirações minha, pessoal, da geografia, né? Eu me lembro que foi a primeira disciplina que realmente me fez ficar apaixonado pela geografia, ficava encantado demais com as aulas no terceiro semestre, lá na UFC, né? Então, foi, assim, uma experiência que eu não esqueço nunca, enquanto aluno, ex-aluno da professora Wanda, aquelas aulas. Então, para mim, é um orgulho muito grande poder estar participando desse momento com ela. Então, já fica aqui esse primeiro relato, né, pessoal. Também gostaria de destacar aqui a grande contribuição da professora Wanda para a geografia brasileira, né? A professora Wanda é, sem sombra de dúvidas, uma das principais representantes da geografia, da história da geografia brasileira, por toda a sua contribuição em pesquisa, em academia, nos movimentos sociais, né? Desde a década de 80, com o movimento SOS Cocó, não é isso? Então, uma representante muito forte, muito especial da nossa geografia, uma cidadã que contribui muito com a nossa sociedade. Então, professora, a gente tem aqui um tema para ser debatido que está muito relacionado com o nosso contexto aqui de Quixadá, que são os monólitos, né, os icebergs, que a gente tem pessoas aqui de diferentes áreas, mas muitas das pessoas que a gente tem aqui, elas talvez não tenham essa visão tão acadêmica, tão científica do que seriam esses icebergs, e muitas vezes têm dúvidas sobre o processo de formação, de se isso existe em outros locais ou se é uma particularidade de Quixadá, e quais são as potencialidades para o desenvolvimento, para a pesquisa científica, que estão aqui permeando o nosso território. Então, a gente espera muito, né? A gente tem certeza que vai aprender muito hoje com a sua fala, com a sua explanação sobre essa temática. Então, eu passo a palavra, né, para você e, novamente, vamos ter uma excelente aula aqui com a professora Wanda. João Luiz, muitíssimo obrigada. Eu tenho um belíssimo registro na minha memória da sua passagem na minha sala de aula. Você era um aluno encantador e realmente acho que se interessou tanto pela geomorfologia que hoje faz isso também na sua vida profissional. É um orgulho muito grande ver você hoje fazendo o que você faz como professor do IFES. Eu lhe agradeço a gentileza das palavras, faz a vida acadêmica ter valido a pena, e é para isso que a gente trabalha, para contribuir com alguma coisa. Não só a vida acadêmica, mas a de militância ambientalista também. Eu lhe agradeço por trazer essa ideia, essa lembrança para o nosso debate. Muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Então, eu vou colocar para vocês o seguinte. Eu estou em viagem há um mês nos Estados Unidos, no que eu chamo aventura, ciência e bicicleta, porque meu marido está cruzando os Estados Unidos andando de bicicleta e eu estou
fazendo o suporte através da direção do carro, e nem sempre eu tenho internet, então eu gostaria de ter preparado alguma coisa até muito mais positiva, mas vamos fazer dentro das condições que nós temos na atualidade, já que dá para a gente conversar um bocado sobre os inselbergues de Quixadá, certo? Então, essa proposta que a superintendente do meio ambiente de Quixadá, a geógrafa Mara Lopes, me propôs, foi muito interessante, porque eu sou uma das apaixonadas pela paisagem de Quixadá a vida inteira. E poder discutir sobre isso é uma riqueza muito pessoal muito grande. Então, o tema seria potencialidades da geodiversidade, monólitos de Quixadá. E eu vou, ao longo da apresentação, falar um pouquinho sobre geodiversidade e sobre monólitos para vocês. Mas, antes da gente poder entrar na discussão dos monólitos em particular, nós temos que situar a paisagem de Quixadá no contexto do estado do Ceará como um todo. Então, a gente inicia a nossa conversa apresentando o contexto das paisagens naturais do estado do Ceará para chegar ao ponto individualizado dos monólitos do Quixadá. E nessa perspectiva, a gente pode falar que existem algumas paisagens naturais típicas do estado do Ceará. A primeira que a gente pode tratar é aquela associada com a ocorrência de serras em rochas sedimentares e em rochas cristalinas. Vocês lembrando que a ideia de serra implica em relevo elevado, relevo que tem uma topografia mais acentuada do que aquela das áreas do entorno. E nós temos dois tipos de rochas em ambiente cearense: as rochas sustentadas, as serras sustentadas por rochas sedimentares e as serras sustentadas por rochas cristalinas. Essas serras, esses relevos mais elevados, elas estão distribuídas ao longo de todo o território estadual. No entanto, ela se situa com alguns setores mais específicos do que outros, sobretudo em relação às serras sedimentares, como a da Biapaba, que vai do oeste inteiro do Ceará, de norte a sul. Ela apresenta altitudes situadas entre 500 metros, 400, 500 metros, que seriam as chamadas serras secas, e vai dos 500 metros até altitudes de 1.000 metros, como no caso do maciço de Baturité e da Serra da Biapaba, e são as chamadas serras úmidas, porque a topografia faz com que haja mudanças microclimáticas, ou mesoclimáticas, na verdade, propiciando maior umidade, maior taxa de precipitação, e a gente tem, então, as chamadas serras úmidas, as mais rebaixadas, e as serras úmidas, as mais elevadas, e as chamadas serras secas, que são as mais rebaixadas. Elas são feições muito antigas, datam o início da modelagem delas de um intervalo de tempo de 120 milhões de anos no passado, quando houve a separação da América do Norte, América do Sul em relação à África, no seio do Pangeia. O Pangeia foi dividido, o Oceano Atlântico foi formado, a África foi para um lado, a América do Sul foi para o outro, e esse processo foi tão intenso do ponto de vista geológico, a divisão desse megacontinente, que os terrenos foram, no entorno do Nordeste brasileiro, soerguidos, lançados a uma altitude que não se tem muita ideia não se tem muita clareza em qual altitude, mas algumas centenas de metros acima desses 1.000 metros atuais do topo das serras mais elevadas. Então, a divisão do continente aconteceu no interior do continente há 120 milhões de anos e lançou todos os terrenos para cima. É dessa época que data o início da modelagem das serras no estado do Ceará. A partir de 120 milhões de anos, elas começaram a ser atacadas
pelo processo erosivo, que foi rebaixando as rochas menos resistentes e deixando em ressalto as rochas mais resistentes, e a partir daí a gente tem, então, a modelagem contínua da superfície do território nordestino. As serras são ambientes de seção no semiárido, em particular as serras úmidas, exatamente porque elas contribuem com o maior grau de umidade do ponto de vista ambiental, gerando solos, cobertura vegetal e fauna adequada, em particular as serras úmidas, criando ambientes de seção no contexto do semiárido nordestino. Desculpe. Grandes exemplos, são vários. Eu vou mostrar um mapinha para vocês, que vocês vão ver a distribuição das serras no estado do Ceará. Exemplos mais contundentes são, por exemplo, a Serra de Baturité, no entorno da cidade de Fortaleza, no nordeste do estado do Ceará. Nós temos a Serra do Estevão, em Quixadá, que é uma serra úmida, representa muito bem esse contexto de serras mais elevadas, e nós temos a Serra da Ibiapaba. A Serra de Baturité é sustentada por rochas cristalinas, a Serra do Estevão por rochas cristalofilianas, são rochas metamórficas, e a Serra da Ibiapaba por rochas sedimentares. Está aí um mapa que mostra o Nordeste, a pontinha dos estados adjacentes, como Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco, porque não dá para a gente falar de natureza só colocando os limites políticos, a natureza não tem esse controle rígido de fronteiras artificiais, e tudo que vocês estão vendo nesse mapinha em vermelho corresponde exatamente ao conjunto das serras e dos relevos elevados do Nordeste setentrional do Brasil, em particular o estado do Ceará. Então, vejam como ela tem uma expressão, esse vermelho, muito significativa no ambiente local. Cerca de 1/3 do território do estado do Ceará é ocupado por esse conjunto de serras sedimentares e cristalinas. A gente tem aqui uma foto do maciço de Baturité, mostrando as diversas cristas que são modeladas em rochas cristalinas e cristalofilianas, com cobertura vegetal bem exuberante, criando um ambiente de umidade típico de serra úmida. Nós temos aí uma ilustração da Serra da Ibiapaba, com uma cornija muito bem definida, essa camada sedimentar resistente no topo e vertentes festonadas, o que demonstra a ocorrência de condições de umidade mais acentuada, e nós temos aí a Serra do Estevão, que é sustentada por rochas metamórficas, cristalofilianas, que já foram rochas ígneas e foram metamorfizadas, com um mosteiro no topo, mostrando, inclusive, que ela passa por um grau de degradação acentuado, com desmatamento das vertentes, mas representa um belo exemplo de serra úmida no interior do estado do Ceará. Além das serras úmidas, a gente tem um outro tipo de paisagem, além das serras, de forma geral, úmidas ou secas, a gente tem um outro tipo de paisagem no estado do Ceará, que corresponde à chamada zona costeira. A zona costeira está no norte do estado, que vai da divisa com o Rio Grande do Norte até a divisa com o estado do Piauí. Ao contrário das serras, que tem uma litologia, uma diversidade litológica muito grande, a zona costeira é formada basicamente de material sedimentar, e o sedimento mais frequente é a fração do tipo areia. É uma área jovem, diferente dos ambientes do interior do estado, ela começou a ser elaborada de 30 milhões de anos para hoje, as áreas correspondentes a 30 milhões de anos, 23, 24, 27, depende da região do Nordeste em que se está falando, no Ceará tem esse intervalo, corresponde à deposição dos sedimentos que formam a chamada formação barreiras, que se encontra na borda do continente.
E algumas formas, a maior parcela das formas, sobretudo da linha de contato com o mar, são muito mais jovens. Não tem mais do que alguns milhares de anos, como dunas, e tem dunas que são mais recentes do que de milhares de anos. Então, aquele conjunto geomorfológico que está na borda do continente, em contato com o mar, com falésias, praias, dunas, estuários, barreiras, são feições mais jovens que contam com apenas alguns milhares de anos. As altitudes são muito rebaixadas da zona costeira, não ultrapassam, em média, 40 metros de altitude na área dos tabuleiros, mas na franja costeira, na franja litorânea, ela é muito mais rebaixada do que isso, com 20, 30 metros apenas, e nós temos como principais formas nas zonas costeiras os chamados tabuleiros costeiros, que são essas feições planas que vão da borda do mar até 50, 60 quilômetros em direção ao continente. Nós temos as dunas, as falésias e as praias como as feições mais importantes. Então, aqui no mapa, esse verde clarinho, que está ao norte, desde a bacia Potiguar à direita, subindo em direção ao Piauí, corresponde ao que nós convencionamos chamar de zona costeira. Vocês vejam que ela é uma pequena faixa de terra com dimensões reduzidas em relação ao conjunto dos outros elementos do território estadual. A gente tem aí exemplos de tabuleiros costeiros no horizonte, na beira do mar os tabuleiros costeiros foram truncados pelas ações de subida e descida do nível do mar e a ação das ondas na forma de falésias. No sopé das falésias tem as praias e, cobrindo parcela dos tabuleiros, nós temos as chamadas dunas fixas. Aqui são exemplos de dunas móveis na área de Jericoacoara e Tatajuba, no setor oeste do estado do Ceará. E dunas iguais a essas ocorrem no delta do Parnaíba e nos lençóis maranhenses, são as feições mais jovens, quaternárias, alguns poucos milhares de anos para algumas centenas de anos, com lagoas interdunares no meio do caminho. E o terceiro tipo de paisagem natural que acontece no território do estado do Ceará são as chamadas superfícies aplanadas, com relevos residuais. Elas representam, as superfícies aplanadas, os setores mais rebaixados da paisagem, com altitudes que, em média, do interior do estado, não são superiores a 400 metros, de 400 metros para baixo, é a altitude das superfícies aplanadas. São as formas mais comuns no Ceará e no Nordeste, e correspondem exatamente ao que se chama sertões. As superfícies aplanadas, também definidas como superfícies sertanejas, antigamente chamadas de depressão sertaneja. Eu digo antigamente, mas muita gente ainda usa a terminologia de depressão sertaneja. Eu não uso essa terminologia depressão sertaneja. Vem do Aziz Absaber. A gente tem que fazer jus ao trabalho dos clássicos, mas também tem que avançar naquilo que é necessário. O termo depressão não condiz à realidade, não se trata de uma área horizontalizada, rebaixada, mas não deprimida. Não deprimida, mas não depressão. Percebem a diferença, né? As superfícies aplanadas, elas são horizontais, elas não são áreas de depressão. Então, eu evito usar o termo depressão sertaneja e uso o termo superfície sertaneja ou superfície aplanada, que corresponde aos sertões e são as áreas mais frequentes no estado do Ceará, com quase 2/3 do território. Elas datam de 30 a 40 milhões de anos para hoje. Elas começaram a ser modeladas lá quando houve a subida dos terrenos há 120 milhões de anos na divisão do Pangeia. A erosão começou a atacar esse material que foi soerguido, deixando o que era rocha resistente em condição de
topografia acentuada, e deixando o que era rocha mais frágil em condição mais rebaixada. É a partir desse processo, que é muito mais intenso, de 40 milhões de anos para hoje, em função das mudanças climáticas que aconteceram ao longo do terciário, é a partir desse evento de retrabalhamento das rochas menos existentes que a gente vai tendo a produção da superfície sertaneja. A erosão vai removendo, trabalhando, triturando, desgastando as rochas mais frágeis, rebaixando as rochas mais frágeis, até gerar a situação associada com a existência de superfícies de aplanamento. Os materiais resultantes foram transportados para a zona costeira e correspondem exatamente aos tabuleiros costeiros, que são feições correlativas da produção das superfícies aplanadas. Se a gente vê aí nessa imagem, o verde escuro e o amarelo correspondem exatamente ao domínio das superfícies aplanadas. Vejam como elas ocupam uma grande parcela do espaço do território do Ceará e não deixa de ser assim ao longo do Nordeste, com exceção do meio norte, Paraíba, Piauí e Maranhão, que já tem outra conotação em relação à ocorrência territorial das superfícies aplanadas. E o que são as superfícies aplanadas? São superfícies rochosas, horizontalizadas, fazendo aqui um sumário da conversa, formadas pela ação erosiva, apresentando declives muito suaves, suficiente apenas para a ocorrência de escoamento superficial livre a partir da água das chuvas e para a ocorrência de fluxos fluviais que seguem a definição de mudanças topográficas de níveis não muito acentuados. No geral, a gente tem as superfícies planas, mas existem, no meio dessas superfícies planas, o que se chama de relevos residuais, que são aquelas formas no processo de aplanamento que resistiram ao processo erosivo e foram ficando como saliência topográfica no meio da paisagem. Então, vocês têm aí exemplos, esses exemplos já são de Quixadá, da superfície aplanada, bem horizontalizada, bem plana, bem aberta e limitada aqui e ali por relevos mais elevados, de porte não muito grande, não muito acentuado, mas o suficiente para se destacarem na paisagem na forma de elevações topográficas, que são os nossos relevos residuais. Tanto a foto de cima quanto a foto de baixo mostram a ocorrência das superfícies aplanadas associadas com os relevos residuais. Essas feições, elas são típicas de ambientes áridos e semiáridos. Em todo o setor do mundo, existe em ambientes áridos e semiáridos, especialmente em ambientes semiáridos, existe a ocorrência de superfícies aplanadas com relevos residuais. Isso não é específico de Quixadá, não é uma realidade própria só do município de Quixadá. É uma feição mundial, existe na Austrália, na África, nos Estados Unidos, não existe muito na Europa, porque a Europa é temperada e já vem sendo temperada há muito tempo, do ponto de vista paleoclimático, mas as grandes parcelas de continentes do mundo, como a Austrália, a África, a América do Sul e a América do Norte, a gente tem a ocorrência de superfícies aplanadas com relevos residuais da forma que a gente está vendo. Então, como eu coloquei, um elemento peculiar das superfícies rebaixadas é a presença de relevos residuais. Os relevos residuais representam porções de rochas mais existentes que não foram destruídas completamente pelo processo erosivo. O processo erosivo não para, ele atua em permanência, mas ele vai rebaixando com maior intensidade as rochas mais frágeis, que no caso do Nordeste são as rochas do embasamento cristalino metamórfico, que tem 2,2 bilhões de anos, que passaram por duas orogêneses, no mínimo, a orogênese do Atlântida, que formou
a plataforma sul-americana e a orogênese brasiliana, que organizou a junção do megacontinente Pangeia, e aí a gente vai ter essas rochas trituradas, falhadas, metamorfizadas, diaclasadas, fraturadas, muito mais frágeis à ação do processo erosivo em ambiente seco do que as rochas cristalinas do tipo ígneas, do tipo graníticas, que são aquelas que resistem ao processo erosivo e ficam em condição de relevo elevado no meio da superfície aplanada. Os grandes exemplos desses relevos residuais são o que nós chamamos de Insalbergs. Insalberg é uma terminologia alemã que significa ilha de pedra. Ilha de pedra porque você tem a superfície plana e no meio dela, aqui e acolá, se sobressaindo, ilhada, uma área rochosa elevada. Então, os Insalbergs são denominados, literalmente traduzindo o termo, ilhas de pedras. No estado do Ceará, o governo do estado do Ceará resolveu chamar os Insalbergs de monólitos. Eu me lembro quando isso aconteceu, talvez quando o Parque Nacional é uma APA, né? A APA de Quixadá com os monólitos foi criada há uns 30 anos atrás, por aí, eu fiquei revoltada que tivessem tirado o nome Insalberg para colocar o nome monólito. Monólito é um nome positivo também, são rochas isoladas, lito de rocha, mono, sozinho, individual. Mas o Insalberg é um termo clássico, conhecido no mundo todo, em todas as áreas da ciência, e poderia ser uma forma de aplicação do termo científico à realidade prática, à vida social. Mas a Secretaria de Turismo, na época, através do Prodetur, resolveu denominar monólitos, e hoje a gente tem, então, essa dupla terminologia, Insalbergs para o termo científico e monólitos para o termo mais popular, mais agregado à vida social. Ambos têm o mesmo sentido, são feições rochosas topograficamente elevadas que se sobressaem em meio a uma superfície aplanada, porque são formadas por rochas mais resistentes. Elas ocorrem, essas feições, como eu coloquei, em todos os ambientes semiáridos do mundo, sobretudo os quentes. Os ambientes semiáridos e áridos frios, áreas de montanha, polos, zonas periglaciais, não contam tanto com os Insalbergs, mas as áreas de clima semiárido, quente, que é o ideal para a formação de superfícies de aplanamento ao longo da história geológica, associado também com outras características estruturais que eu vou falar, são os ambientes propícios para a formação, então, dos Insalbergs, dos monólitos. A gente tem vários no estado do Ceará. Esse é o exemplo, por exemplo, dos Insalbergs da cidade, qual é o nome da cidade? Chaval. No sudeste do estado do Ceará, é uma feição muito particular também, esses Insalbergs de lá, porque eles têm manguezal na base, no sopé, o que é uma raridade, você ter ambiente de sertão formado por superfícies aplanadas e relevos residuais na beira do mar, já que o mar é mais úmido, mas isso tem uma longa história evolutiva, climática e estrutural bem mais complexa que cria essa situação ímpar. Não só em Chaval, mas ao longo de todo o interior do Nordeste e do Ceará, inclusive, a gente tem a ocorrência de Insalbergs. No entanto, minha gente, nenhuma área é tão magnífica do ponto de vista da ocorrência de Insalbergs quanto o município de Quixadá. Essa é a diferença que faz com que Quixadá seja uma área especial. Vejam essa foto, veja a riqueza de Insalbergs em um só ambiente,
os insalbergues das outras regiões, eles ocorrem aqui e ali, não criam esse ambiente completamente ocupado por insalbergues que fazem ilhas diversas, inúmeras, de pedras, de rocha, em meio à superfície aplanada. Então, para colocar a questão que o João Luiz indicou, só existe insalbergue e monólitos em Quixadá? Não. Toda a região seca semiárida do mundo tem insalbergue. No entanto, poucas são as regiões do mundo que têm uma riqueza de ocorrência de insalbergues da forma como eles ocorrem em Quixadá. O campo de insalbergues de Quixadá é absolutamente magnífico, ele é deslumbrante, ele é especial, ele é completamente singular do ponto de vista da ocorrência dos demais insalbergues no mundo todo, não apenas no estado do Ceará, não apenas no Nordeste. O estado da Paraíba conta também com muitos campos de insalbergues, de Patos, de Campinas, são belíssimos também, mas a gente tem muito mais, com frequência, a ocorrência de insalbergue, que são insalbergues de mau porte, não chegam a ser maciços, nem são insalbergues individuais, é uma feição intermediária, mas essas formas individualizadas, localizadas pontualmente no espaço, é difícil ter uma região tão rica nesses termos quanto o município de Quixadá. No Ceará, via de regra, os monólitos são sustentados por rochas graníticas, mas preciso colocar para vocês que o que cria insalbergue é o processo, não é a rocha. Tem insalbergue em rocha sedimentar também, desde que elas estejam passando por uma morfogênese típica de ambiente semiárido, a gente vai ter também, com rochas mais resistentes, erosão diferencial, a gente vai ter a ocorrência de insalbergues em outros tipos de rocha. Mas no Ceará, via de regra, os monólitos são sustentados por rochas graníticas, porque as rochas graníticas são, no nosso ambiente, as mais resistentes. A gente tem um embasamento cristalino de 2,2 bilhões de anos, são rochas antigas e frágeis, e intrudindo esse embasamento, a gente tem rochas graníticas de 550 milhões de anos. Elas são mais jovens e mais resistentes, e, nesse sentido, elas têm condições para formar os nossos insalbergues. Os granitos, que representam magma consolidado no interior da Terra, se alojam normalmente no Ceará e no Nordeste, isso é uma realidade, ao longo da existência de planos de falhas. As falhas que se formam, as grandes zonas de cisalhamento que se formam durante episódios de junção e divisão de continentes, elas controlam a ocorrência da intrusão de granitos, de magmas, que depois se consolidam formando os granitos. Então, os insalbergues no Ceará, já que eles estão associados com granitos, e os granitos estão associados com as falhas, porque as falhas permitem que o magma se aloje, a gente pode dizer que os insalbergues estão associados com grandes falhamentos, onde os granitos afloram. A gente tem esse bloco de diagrama feito pelo Rubson Pinheiro, que mostra a região de Quixadá, mostra a leste a zona de cisalhamento de Quixadá, Xeramubim, e mostra à direita a zona de Quixadá, a zona de cisalhamento de Senador Pompeu, e no meio dessas duas zonas de cisalhamento, que são profundas rupturas no embasamento produzido por eventos geológicos de grande magnitude, onde o magma pode ascender e se alojar, entre essas duas feições, a gente encontra, então, os granitos que dão origem aos belíssimos insalbergues e monólitos da cidade de Quixadá. Vejam como está controlado estruturalmente pela ocorrência de zonas de falhamento. E como é que eles se modelam? Se vocês têm aí, na figura A1, a ocorrência
do embasamento cristalino e abaixo dele, nessa zona mais cinza, a intrusão do magma. O magma intrudiu a zona de falha, se alojou e formou granito. Na sequência, no A2, o embasamento cristalino que foi intrudido está sendo erodido, até aparecer no A3 o topo do granito que se alojou no meio dessas falhas. Se vocês verem na figura 3, tem um setor central, o B1, que é apresentado, esse material foi produzido pelo Rubson Pinheiro Maia. Se vocês virem esse B1, ele mostra o granito que se alojou no A1, sendo já atacado pela erosão, e os setores mais existentes, no B2 e no B3, formando os insalbergues. Os setores menos existentes formando as superfícies aplanadas e os setores mais existentes produzindo a ocorrência de monólitos e insalbergues. Vejam como o basalto, que gera o granito alojado nas falhas, controla na nossa região completamente a ocorrência dos insalbergues. Vocês podem perguntar de que forma isso acontece, de que forma os granitos geram os insalbergues a partir do processo erosivo. Então, a gente entra para fazer uma discussão rápida sobre a geodiversidade em Quixadá. Só para explicitar para vocês, geodiversidade é um termo novo nas geociências que implica, trata da área de um termo que se aplica à riqueza das rochas, formas de relevo, solos e rios, alguns falam como eu, e a atmosfera de uma dada região. Em outras palavras, a geodiversidade representa o meio abiótico de uma dada região. A biodiversidade representa o meio biótico, a fauna e a flora, e a geodiversidade representa o meio abiótico, rochas, relevos, solos, rios, climas. Então, a geodiversidade de Quixadá, como é que ela é? Ela não é muito rica do ponto de vista de rochas, ela não é muito rica do ponto de vista de solos, ela não é muito rica do ponto de vista de rios, mas ela é muito rica do ponto de vista da ocorrência das formas de relevo. Então, a geodiversidade em Quixadá é riquíssima do ponto de vista da paisagem geomorfológica. Maia, em 2018, Maia identificou 3 tipos básicos de relevos de insalbergues na região de Quixadá, explorando a geodiversidade em Quixadá. Ele colocou que existem monólitos caracterizados pela fratura, pela quebra da rocha. Um segundo tipo seriam os monólitos caracterizados pela dissolução da rocha, pela solubilização dos minerais que a rocha contém. O terceiro tipo seriam os monólitos caracterizados pela ocorrência de rochas compactas, que não sofrem nem fratura e nem dissolução. E eu, em material mais recente, coloco que existe um quarto tipo, que são os monólitos compostos, que apresentam tanto quebra de rocha, quanto marcas de dissolução, quanto setores compactos. Eu acho até que, andei conversando com o Rubson sobre isso, ele concorda, que a maior parcela dos monólitos de Quixadá está nessa categoria de monólitos compostos, apresentando facetas de fratura, de dissolução e setores mais compactos. Vamos analisar, então, cada um deles de forma rápida, para a gente ter uma ideia do que acontece. Então, os monólitos caracterizados pela fratura da rocha. A primeira coisa é que eles apresentam clivagem, isto é, quebra na rocha. Apresentam, em função da quebra que a rocha sofre, eles apresentam caos de blocos no entorno dos insalbergues. O sopé dos insalbergues, as áreas de barradas, os nicks, são
ocupados por blocos de rochas resultantes da quebra que o material sofre. A quebra ocorre em função das características próprias do granito, porque o granito é formado por alguns minerais, máficos, inclusive, e eles, num ambiente semiárido, quente, esses minerais sofrem dilatação com as temperaturas elevadas durante o dia e contração com a queda da temperatura durante a noite. Esse processo gera termoclastia e a gente tem a permanência de expansão, contração de alguns minerais ao longo do tempo no seio da rocha, e isso leva a uma fadiga da rocha, gerando uma quebra do material. Esses inselbergs caracterizados pela fratura da rocha, em Quixadá, e talvez em outras regiões, mas tem que se analisar o tipo de rocha que existe, eles são os de maior porte. A gente tem também que verificar que, próximo das grandes falhas, Senador Pompeu, Quixadá, Quixeramobim, o granito está deformado, porque as rochas se movimentam no contato das falhas e fraturam, deformam, clivam, quebram o material. Nesses setores, os monólitos são mais fraturados. Então, a gente tem uma tendência à ocorrência de monólitos mais fraturados, monólitos do primeiro tipo de quebra-fratura, nas proximidades das zonas de falha, das zonas de cisalhamento, é onde os monólitos fraturados vão ocorrer com grande intensidade. Um exemplo clássico é o modelo de Inselberg, que conta a história de Quixadá, é a rocha, a pedra, como se diz, né? A pedra da galinha choca. Percebam como ela tem as marcas de quebra, desde o bico até as linhas de clivagem que ocorrem e os desníveis topográficos no contorno da rocha, mostrando a ocorrência da quebra do material, sobretudo por termoclastia, atacando os minerais em relação aos outros. Um outro tipo de inselberg são os inselbergs que sofrem com dissolução. Eles representam os monólitos de menor porte, porque depende da concentração de um mineral, a biotita, nas áreas de ocorrência desses monólitos. Ela não está presente, a biotita, em todos os setores do granito. Nessas áreas de grutas de dissolução, ocorrem grutas, os chamados tafones, que podem evoluir, são pequenas cavidades na feição vertical, são cavidades na feição vertical, que podem evoluir para grutas. Nós temos as caneluras, que são essas linhas de dissolução que ocorrem do topo à base do inselberg, e é uma dissolução vertical na rocha, e acontece ainda as bacias de dissolução com marmitas e vasques, produzindo toda uma feição de destruição aparente das rochas quando ocorre a dissolução. A dissolução ocorre porque alguns minerais solúveis se concentram no granito, sobretudo o feldspato, e a gente tem aí um exemplo dos inselberg de dissolução. Olha aí como eles se mostram atacados pelo processo erosivo, com caneluras se individualizando, formando as chamadas vasques, com algumas grutas no topo, com bacias de dissolução, uma feição dramática dos inselbergs que passam por processo de dissolução. Aí tem um tafone que evoluiu para uma gruta. Esse tafone se forma porque, a partir das águas da chuva, uma certa quantidade de umidade se acumula, sobretudo ao longo dos veios de quartzo. Essa umidade vai gerando dissolução dos elementos solúveis. Isso se repete a cada estação chuvosa por milhares de anos, e até que essas feições vão evoluindo e formando elementos de maior porte.
são os icebergs de dissolução. E os monólitos maciços ocorrem sem presença nítida de feições de dissolução ou de fraturas. Formam relevos compactos, caracterizados por vertentes lisas, convexas e desnudas. O tipo de rocha vai explicar o caráter maciço do relevo. Trata-se, sobretudo, no caso de Quixadá, não é geral, os monólitos maciços, eles estão formados nas rochas do embasamento, já nem são mais nem granitos, são rochas metamórficas mais antigas que o granito, que se mostram maciças por alguns segmentos em particular, e é o que acontece em Quixadá, indo em direção a Quixeramobim. A maior ocorrência dos icebergs de Quixeramobim são do tipo maciços, inclusive já migrando para inselbergs, não apenas icebergs de pequeno porte. A gente tem exemplos aí, mas de maciços de inselbergs compactos, mas vocês vejam como ainda ocorre em alguns setores a quebra da rocha por fratura, por termoclastia. Outro exemplo clássico é o iceberg da Nossa Senhora do Sertão, ele tem um nomezinho que não me vem à memória, é um iceberg dorso de baleia, compacto também, demonstrando aí, embora seja em granito nesse caso, mostrando que existem segmentos de granito que resistem mais pela própria composição natural que o granito adquire quando ele está em processo de formação, existem elementos que se consolidam mais do que outros em relação aos processos de erosão diferencial. E os monólitos compostos, que, na verdade, caracterizam quase que a totalidade dos icebergs assim, que eles apresentam tanto feições de dissolução quanto de fratura. A fratura resulta da termoclastia e da proximidade das linhas de falha, e a dissolução ocorre em função da presença de minerais feldespáticos que passam por processo de dissolução mais rápido. Então, veja esse iceberg, tem a quebra no topo por termoclastia e tem a dissolução na base, com tafones formando grutas, e tem tafones no meio da vertente, mostrando que os icebergs compostos são muito frequentes na área de Quixadá. Tá, aqui é um outro, onde tem tafones de pequena dimensão, mas ocorrem associados à termoclastia com a quebra da rocha, e uma dimensão de iceberg compacto. São 3 feições em um só, iceberg compacto, com algumas ocorrências de tafones e de quebra de rocha, o que eu consideraria um iceberg do tipo misto, composto. Além dos monólitos, uma outra série de formas expressivas modeladas nas rochas graníticas da região de Quixadá, tem uma grande importância científica ainda desconhecida, porque não foram completamente estudados, e apresentam uma beleza cênica maravilhosa. Eu trato aqui de fotos que o João Luiz me encaminhou, foram tiradas essas fotos e esses reconhecimentos de área por alunos do Instituto Federal do Ceará, da sede aí de Quixadá. Eu acho que eu não coloquei o nome do aluno. João Luiz, por favor, quando eu terminar a mostra, traga aqui para a informação do público o nome do aluno que fez essa descoberta dessa ponte de granito, ponte em granito, em alguns setores da região de Quixadá. O granito, uma ponte de granito, significa uma dissolução muito intensa. Significa que o granito é misto, tem setores nessa área de ocorrência do granito que resistem ao processo de dissolução, enquanto setores adjacentes são mais passíveis de sofrer dissolução, e criou essa feição fantástica de uma ponte em granito, que não é muito comum, porque o granito não é carte, não é rocha, não é calcário, não é rocha que sofre tanto com dissolução de forma acentuada, a dissolução é mais localizada. E a gente tem essa magnífica ponta com alguns setores de fratura, como vocês percebem, enriquecendo aí os sertões de Quixadá.
resultante da dissolução acentuada de parcelas do granito, as porções que contêm maior quantidade de feldspato, e indica essa ponte de granito, pelo grau da intensidade da dissolução que ele sofre, que ele sofreu, indica a existência pretérita nessa região de clima mais úmido, no Ceará ou em setores do Ceará, do Nordeste brasileiro, como várias pesquisas, inclusive, comprovam. A ocorrência de climas mais úmidos recentes, no Pleistoceno, no final do Pleistoceno, ocorrência associada com as mudanças climáticas, glaciações interglaciais, e climas mais úmidos poderiam ter produzido com efeito a ocorrência dessa ponte de granito. Nós temos aí outros exemplos, vocês veem aí em um setor de Quixadá, que o João Luiz pode localizar melhor, um Inselberg compacto no horizonte, e essas feições de dissolução, com bacias de dissolução em blocos graníticos, os blocos foram produzidos pelo processo de etiplanação, muito provavelmente, que está associado com a construção de inselbergs. A etiplanação significa uma dissolução no subsolo das rochas e depois o material de superfície é removido, deixando aparente o que não foi completamente destruído. E a gente tem essas bacias aí de dissolução riquíssimas, moldurando parcelas do litoral, parcelas do território do município de Quixadá. As bacias de dissolução, como a gente viu nessa foto, correspondem a parcelas do granito de forma localizada. Mesmo o processo da ponte do granito, porém, com menor dimensão, porque o granito não responde, nesse aspecto, completamente à existência de minerais passíveis de sofrerem dissolução. Essas feições de dissolução, como as que eu mostrei, a ponte de granito e as bacias de dissolução, são feições especiais, raras no Nordeste. Só agora que elas estão começando a serem conhecidas pelos trabalhos do Rubson Pinheiro, do Fred Holanda, o João Luiz contribuindo com seus alunos aí no Nordeste, o professor Antônio Carlos em Pernambuco. São feições que só agora começam a serem detalhadas do ponto de vista da catalogação científica no sertão nordestino, que classicamente foi considerado como uma área que não continha feições típicas de dissolução. A dissolução sempre foi associada com climas mais úmidos, e a gente está vendo a ocorrência de feições de dissolução no ambiente seco do Nordeste do Brasil, Quixadá, inclusive, mostrando que isso aconteceu como ocorrência de processos climáticos para climas mais úmidos no passado, ou ainda, é uma questão a ser analisada, há de se perceber que talvez a ocorrência de chuvas torrenciais, como é tipo do semiárido, também produza, em condições de clima seco, a dissolução desses minerais que compõem os granitos. São questões em aberto. Eu quero dizer, será que essas feições são exemplos apenas de climas mais úmidos do passado, ou estariam elas sendo formadas nas condições atuais, em clima semiárido, mas com a ocorrência de estação chuvosa catastrófica muito acentuada durante alguns períodos de anos seguidos? São questões ainda para serem analisadas do ponto de vista científico e que tem ainda muito caminho para ser percorrido até a gente chegar lá. Isso que eu queria dizer, para finalizar. Existe ainda muita coisa para ser descoberta e apreciada na região de Quixadá. As iniciativas para a transformação da área em geoparque da Unesco, que vem sendo aí encaminhada, como já foi feito todo um trabalho de levantamento, com a presença da Prefeitura de Quixadá, da UIFES com o João Luiz, da UFC com o Rubson Pinheiro Maia, essa proposta de transformação dos insalbergues de Quixadá, da região de Quixadá, em um geoparque da Unesco, que vai tanto dar valor à geodiversidade, quanto
propiciar condições de desenvolvimento econômico sustentável, pautado na riqueza do ambiente geodiverso, é, de fato, uma iniciativa que tem um grande potencial de aproveitamento dessa grande riqueza natural que o município de Quixadá apresenta. A paisagem de Quixadá é, sem dúvida nenhuma, uma das mais exuberantes do mundo. Merece ser divulgada, explorada sustentavelmente e utilizada para o desenvolvimento da região e da sua população, que é o que faz, inclusive, um geoparque nos moldes em que a Unesco hoje propicia. O geoturismo é um instrumento que pode ser implementado. Eu sei que Quixadá já conta com turismo associado com esportes radicais, trilhas, etc., mas acho que ainda tem muito a ser explorado do ponto de vista da produção de um geoturismo que explore a diversidade das feições graníticas e de monólitos e de dissolução que acontece nessa área. Um turismo que seja pautado na geodiversidade, com exploração das paisagens naturais, através de trilhas, caminhadas, passeios científicos. Isso quer dizer, Mara, você que é superintendente do meio ambiente, eu espero que continue com a eleição do prefeito por mais 4 anos. Tem que treinar pessoas, tem que formar guias, tem que gerir formas de repassar conhecimento para a população, para que se possa ter utilizado através do processo de implementação do geoturismo, com a formação de guias, centro de apoio aos turistas, com mapas, vídeos, fotos e guias instrumentalizados para tratar da geodiversidade do estado do município de Quixadá. Os monólitos, em geral, para finalizar, não tem mais do que 100 metros de altura. São feições baixinhas, embora tenha algumas, como a da Serra da Nossa Senhora do Sertão, que tem até 600 metros de altitude. Mas, no geral, são feições de menor porte, são feições de pequena dimensão, mesmo quando estão agrupados. Ainda assim, eles são magníficos do ponto de vista científico e do ponto de vista cênico. Então, para finalizar, eu diria para vocês, viva a geodiversidade em Quixadá. Parabéns para vocês de Quixadá, que possui essa riqueza natural tão grande. Parabéns para nós do Nordeste, que temos esse laboratório de estudos de geodiversidade em nossas mãos. Vamos, então, adiante para transformar essas questões científicas em questões de produção, de desenvolvimento sustentável, para garantir, primeiro, a preservação, segundo, a melhoria da população e, terceiro, a justiça social. Obrigada pela atenção, pessoal, e um grande abraço para vocês todos. Obrigada. Muito obrigado, professora. Foi ótima a sua fala. Parabéns pela apresentação. Agora, professora, nós vamos iniciar um momento de perguntas, algumas dúvidas que podem ter surgido, tá bom? Eu só vou pedir para quem for fazer pergunta, a gente tem 2 formas, ou escrita pelo chat, ou oral, né? Então tem que abrir o microfone. Só vou pedir para serem diretos nas perguntas que vinham a surgir, porque a professora tem o tempo, né, dela, e então vamos ser mais objetivos nesse sentido. Já se inscreveram o professor Lindenberg e o professor Luiz. Então, a gente pode fazer 2 perguntas, professora, e depois continuar? Com certeza, com certeza. Então, Lindenberg e depois o professor Luiz. Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Parabéns, professora Wanda. Não esperava outra coisa, né? Ninguém esperava outra coisa. Todo mundo sabe que suas apresentações são magníficas, são, como a senhora mesmo diz, arrasantes, né? Quando a gente fala nessa questão dessa geodiversidade, né, de Quixadá, principalmente do meu Ceará, porque eu sou cearense, né, apesar de eu morar agora nas Alagoas, mas a gente não esquece da nossa raiz. O meu primeiro livro, quando eu fiz juntamente com a minha professora, teve essa capa, Vislumbrando Paisagem, e essa capa foi totalmente
de Quixadá, porque não tinha como eu fazer um livro e não botar as paisagens dos Inselbergs de Quixadá. Mas a minha pergunta é bem rápida e simples, é só para curiosidade, porque eu tenho vários alunos que estão acompanhando, né, a sua palestra. A diferença, existe diferença entre esses Inselbergs de Quixadá, os Inselbergs que estão lá em Patos, na Paraíba, certo? E se tem alguma correlação com os peneiros do Espírito Santo e o Pão de Açúcar do Rio de Janeiro. Só para a gente ter uma dúvida, tá? Para tirar essa dúvida, principalmente para os meus alunos, ok? É só isso. Perfeitamente, está ótimo. Tem a outra pergunta? Opa, estão me escutando, professora? Perfeito. Estou escutando. Primeiramente agradecer, parabenizar a apresentação, a organização, o professor João Luiz, a Mara, se não me engano. Excelente fala da professora Wanda. O meu questionamento era mais a questão conceitual, pensando na fala da professora. A gente sempre liga muito a questão dos Inselbergs com rochas graníticas, né? Então, muito os plútons e essa questão. Eu queria ver a opinião da professora em relação a se essa questão climática, de condição árida, semiárida, ela se sobrepõe à litologia, né? Então, ou seja, com Inselbergs em rochas sedimentares, em rochas com outros tipos de estruturas, né? Então, se essa questão climática acaba se sobrepondo, né, essa questão da litologia, né, porque a gente tem muito essa ligação dos Inselbergs com corpos graníticos, né, os plútons graníticos, né? Como é que a senhora vê essa relação? Mais uma vez, obrigado e parabéns aos envolvidos aí. Um abraço. Que maravilha ter perguntas dos meus ex-2 alunos. O Lindeberg foi meu aluno e o Luiz foi meu aluno e meu orientando, que é uma emoção dupla. Muito obrigada a vocês pelas perguntas e pela gentileza dos comentários. Eu vou falar primeiro em relação à do Lindeberg. Lindeberg, muito boa questão. Os Inselbergs, eles são reliquiais. Eles não estão formados de acordo com as condições climáticas que dominam do final do terciário para o quaternário. Apesar de ter tido muitas mudanças climáticas, a gente tem o Pleistoceno com 18 glaciações, de 2 milhões de anos para cá, 18 glaciações com alternâncias de climas mais secos para climas mais úmidos, mas mesmo com essas alternâncias, a gente tem a longo prazo, desde o Cretáceo, 120 milhões de anos até hoje, desde a divisão do Cretáceo, a gente tem climas secos dominando o Nordeste brasileiro. Apesar das flutuações climáticas, elas foram rápidas e de áreas não muito extensas, então o conjunto do Nordeste é seco. Então, os Inselbergs do Nordeste do Brasil e da maior parcela dos ambientes mundiais são formados por climas secos. Quando eu vou para o Sudeste, eu tenho os Pães de Açúcar, e no Espírito Santo, no Rio de Janeiro, eu vou encontrar feições que não estão de acordo com as condições climáticas, porque lá o clima não tem essa característica ao longo da história de clima seco. Então, são feições relíquicas. A diferença entre Inselbergs e Pães de Açúcar é que o Pão de Açúcar é um Inselberg que caracteriza um ambiente seco no passado, não no presente. Está em desacordo com as condições climáticas atuais. E os Inselbergs sempre são de ambientes semiáridos, ou secos, na verdade. Então, os Pães de Açúcar são feições relíquicas, são feições típicas de ambiente seco que ocorrem em ambiente úmido, como é o caso do Sudeste do Brasil. Já os nossos Inselbergs, eles são atuais, eles estão de acordo com as condições climáticas. O que faz a diferença é o fato de um ser uma feição do momento geomorfológico, o caso dos Inselbergs, e dos Pães de Açúcar de serem relictos, testemunhos de ocorrências de climas secos no Sudeste do Brasil. Certo, Lindeberg? Certo. Luiz, existe um grande debate, Luiz Ricardo, existe um grande debate no mundo
Eu conheci o Luiz Ricardo como Ricardo, depois ele começou a usar Luiz Ricardo, agora é só Luiz. Não pode. Eu vou chamar de Ricardo como eu sempre chamei, viu, Ricardo? Ricardo, existe um debate no mundo sobre a natureza dos Inselbergs. Existe uma compreensão para uma grande parcela de geomorfólogos que os Inselbergs têm que ser formados em rochas graníticas. No entanto, o texto clássico no mundo que apresentou Inselberg para a comunidade científica é de um australiano que trabalha em Inselberg em ambiente sedimentar. Os Inselbergs da Austrália, que são de onde vem essa ideia da formação de relevos residuais, são em rochas sedimentares. E eu encontro, como eu estou orientando um trabalho hoje no mestrado na UVA, na cidade de Cariré, no Ceará, que eu tenho Inselbergs sedimentares, feições típicas de relevo residual, que sobrevive ao processo erosivo, mas que são sustentados por rochas sedimentares. Então, não dá para fechar. O Goody, que é o Andrew Goody, que é um grande geomorfólogo que tem um dicionário geológico, um dicionário geomorfológico, que é um dos mais usados no mundo, ele faz essa colocação. Quem define Inselberg é o processo, é a ocorrência de erosão diferencial sobre rochas de resistências diferentes. As rochas mais frágeis, diante de climas secos, são rebaixadas e as rochas mais resistentes ficam em ressalto. Então, é o processo, a erosão diferencial em clima semiárido, que define Inselberg. Não é a rocha, e eu vou nessa linha. Não é clima e estrutura. Clima para dar erosão diferencial em ambiente seco e clima e estrutura pelo tipo de rocha que resiste mais ou menos. Então, para mim, o que faz a definição do Inselberg é o processo, não é o tipo de rocha. Nesse sentido, eu aceito claramente a definição de existência de Inselbergs em ambientes sedimentares. Certo? Certinho, professora. A gente tem aqui mais 2 perguntas escritas, professora, talvez a gente já feche aqui a rodada, né, pelo seu tempo. A gente tem aqui a Caroline Vitor, ela diz que, primeiramente, arrasante, professora Wanda, e a pergunta dela é: que processo de intemperismo pode ser destacado sobre os Inselbergs de Quixadá no clima presente? Tá certo. E o Alexandre pergunta qual a diferença. A diferença é Alexandre Pinheiro, né? Ele pergunta qual a diferença entre etiplanação e pedimentação. Certo. Professora, Oi. só uma intervenção rapidinho. Pois não. A professora Caroline foi sua aluna, professora do IFCE também. Acho que você lembra. E o Alexandre, que fez a pergunta, é o autor das fotos que eu disponibilizei para você. Qual é o nome dele? Alexandre. Foi esse Alexandre que fez essa pergunta? O que fez a pergunta, isso. Tá, que maravilha, excelente. Posso responder, então, né? Caroline, prazer lhe ver aqui, Caroline, muito obrigada. Os processos de intemperismo, a morfogênese que domina a região de Quixadá na atualidade é física. Intemperismo físico, sobretudo a termoclastia e o acebolamento, a esfoliação esferoidal, que quebra a rocha e contrai a rocha e produz fadiga do material, e um pouquinho de intemperismo químico associado à dissolução durante os momentos de chuvas torrenciais. Mas a morfogênese que domina é física, intemperismo físico, em particular a termoclastia, a esfoliação esferoidal, depois erosão comandada por clima seco, com a erosão linear sendo um elemento importante, a partir do escoamento da chuva, das chuvas torrenciais, a água escoa na forma areolar nas vertentes, criando o escoamento superficial difuso como elemento fundamental da morfogênese física em Quixadá. Então, os 3 processos principais que eu colocaria
os três são 4. A termoclastia, a esfoliação esferoidal, que são intemperismos. E na erosão, e aí um pouquinho de dissolução, que é intemperismo também. E na erosão eu coloco o processo areolar associado com escoamento linear, escoamento em lâmina, o processo areolar, caracterizado pelo escoamento em lâmina da água da chuva, criando lá que faz com que lave todas as vertentes, remova os materiais mais finos e mais grosseiros, impede a formação de solo, impede a cobertura vegetal, é o processo areolar de escoamento em lâmina, a partir das águas da chuva, são esses fenômenos, esses 4 elementos, termoclastia, esfoliação esferoidal, dissolução e processo areolar em lâmina. São os 4 elementos que caracterizam a divisão a ação da erosão diferencial, gerando essas feições de icebergs cada vez mais bem definidos no interior do Nordeste do Brasil. Sobre Alexandre, parabéns pelas suas fotos e pela sua pergunta. Na verdade, Alexandre, etiplanação é um tipo de pedimentação. Existem várias teorias. Um prazer, Carolina. Existem várias teorias para a ocorrência de pedimentação. Existe a teoria do Davis, que está associada com a ocorrência de peneplanação, com o conjunto de processos do ciclo erosivo, subida, ciclo da juventude, maturidade, serenidade, que já é um pouco ultrapassado e ninguém a usa mais na atualidade de forma global. Porque quando o Davis apresentou a ideia da peneplanação, não existia tectônica de placas. A tectônica de placas veio alterar alguns dos conceitos da peneplanação, de forma que ele não é mais uma teoria atualizada, mas existem muitos elementos da concepção de peneplano que ainda podem ser aplicados. Existe a ideia da pedimentação produzida por Lester King, que é do recuo paralelo das vertentes, que seria a chamada pedimentação stricto sensu, que seria realizada em ambiente de clima seco, com um recuo paralelo das vertentes, por Beck e Weren, gerando relevos residuais com superfícies aplanadas. E existe o modelo do Budel, do austríaco Budel, que fala sobre a ocorrência de etiplanação, que é um outro modelo de ocorrência de superfície, de produção de superfícies aplanadas. A explanação implica na dissolução, na destruição química do material em subsolo, teria que ter algum momento de umidade para infiltrar e começar a destruição em subsolo, gerando saprolitos ou saprólitos, rocha apodrecida, e depois outra mudança climática para ter evacuação do material que foi destruído em subsuperfície, deixando aflorante o material que resistiu. Então, é um modelo de pedimentação, o do Budel, de etiplanação. E as pesquisas mais recentes vêm mostrando que a etiplanação é um processo muito efetivo na elaboração das feições de ambientes semiáridos do Brasil, do Nordeste brasileiro, de forma geral. Antes era apenas o modelo do Lester King, do recuo paralelo das vertentes por pedimentação stricto sensu. Hoje as pesquisas já agregam bastante da ideia de etiplanação na evolução. A gente vê esses blocos rochosos, graníticos, enormes, na beira da estrada, que você pergunta, como é que esses blocos foram parar ali? Quem transportou? Não tem praticamente agente erosivo capaz de transportar aqueles blocos daquela dimensão e depositá-los em algum setor vertente abaixo. Tem a força da gravidade que faz blocos rolarem, mas é coisa isolada, e você tem, às vezes, dezenas de metros de blocos de grande porte estacionados no meio da superfície sertaneja. Esses blocos não foram transportados, eles foram produzidos in situ pelo processo de etiplanação, que é o que a gente está percebendo que é um motor importantíssimo da produção das feições no Nordeste brasileiro. Então, essa seria basicamente a situação
associado com a explanação que eu teria para colocar para você. Ótimo, professora. Eu gostaria aqui de fazer um destaque. Nós tivemos o Samuel Pimenta, que é o gestor aqui da unidade de conservação, né, dos monólitos de Quixadá. Que maravilha. O Samuel e o professor Benedito, lá da APA de Jijoca, né? Ele também foi mestrando aí Olá, professor Benedito. da UVA, e ele vai fazer uma pergunta, professora. Ele vai fazer uma pergunta. Pois não. Olá, boa tarde, pessoal. Boa tarde, professora. Obrigado pela oportunidade. Excelente apresentação. Realmente, nós sabemos da sua grande potencialidade na discussão geomorfológica. Professora, eu sou mestre em geografia na UVA, eu discuto unidade de conservação e essa discussão da geomorfologia é algo que eu estou estudando, me aprofundando, mas a sua exposição, ela me deixou uma pergunta intrigante, né? Porque, assim, os monólitos, os icebergs de Quixadá, né, distante mais ou menos 100 e poucos quilômetros do litoral, e das regiões sedimentares, né? Mas aí a minha pergunta o fato da gente ter o iceberg de Chaval encostando no litoral, aí vem a minha questão. O semiárido já esteve até lá, ou houve um recuo da zona marítima, ou uma aproximação, então? O que a gente... como é que a gente consegue explicar a ocorrência do cristalino tão próximo da zona costeira? Perfeitamente, professor Benedito. É um prazer, mestre Benedito, é um prazer estar aqui com a sua presença nesse nosso evento. Eu lhe agradeço a pergunta, e essa é uma pergunta seríssima, porque é a que nós nos fazemos há muito tempo. Como se explica a ocorrência de monólitos em Chaval? Mas a situação é a seguinte: o semiárido no Norte Ceará, o Ceará é um dos estados mais secos do Nordeste, exatamente porque tem um embasamento cristalino muito desenvolvido em ambiente semiárido. Então, o semiárido vai até a beira do mar. Vai até a beira do mar. Em alguns setores, esse pé de plano, o pé de plano nordestino, já foi recoberto por sedimentos que formaram a superfície sertaneja, desculpe, já foram recobertos por sedimentos que formaram os tabuleiros costeiros. Então, em alguns setores, o pé de plano está mascarado pela ocorrência de sedimentos que vieram do interior do continente, formando os tabuleiros costeiros. Em alguns setores também tem remonto planos, existem sedimentos que vieram do mar e que fazem essa franja misturada de material sedimentar que caracteriza o litoral nordestino e do Ceará, inclusive. Em alguns setores, no entanto, o pé de plano, por seu erguimento estrutural gerado com movimentação do Pangea, o pé de plano está lá em cima. Então, os sedimentos não se acumularam sobre o pé de plano, de forma tal que ele continua existindo enquanto rocha cristalina na beira do mar. Em alguns setores o pé de plano é mascarado pelo material sedimentar, mas em outros setores não. Isso é o caso de Chaval. Em Chaval, a cobertura de material, barreiras, é restrita, possivelmente porque o pé de plano está mais alçado, está mais elevado, em função das movimentações associadas com as bacias sedimentares do interior da plataforma continental. A bacia do Ceará, a bacia do Piauí. Então, o pé plano está soerguido. Como ele está soerguido, ele não foi coberto com muita intensidade pelos tabuleiros costeiros, pela formação barreiras. E a gente tem, então, os icebergs na beira do mar. O que faz com que ele esteja na beira do mar também são as mudanças do nível do mar. O mar penetrou. Como é uma área
que não tem tem os Inselbergs, o nível do mar penetrou nas mudanças climáticas do Pleistoceno em particular, o mar penetrou e criou canais, corredores de movimentação da água que alcançam o sopé do enxaval. Então, a gente tem peneplano mais soerguido, que não permitiu a deposição da formação barreiras e não mascara o pé de plano, e, por outro lado, a penetração do nível do mar gerado pelas mudanças climáticas. A rocha granítica, que compõe o chaval, também é diferente do granito de Quixadá. É muito provável que ele tenha resistido em ambiente seco, em ambiente úmido, como na beira do mar, com mais intensidade do que o de Quixadá. Ele está na beira do mar, esse material. A beira do mar é mais úmida, mas mesmo assim formou relevo residual. Então, aparentemente, o granito que sustenta a intrusão granítica de Chaval é mais resistente a climas mais úmidos do que o granito de Quixadá. Então, a gente teria um controle topográfico, que é estrutural, e um controle litológico, que é do tipo da rocha, e um controle estático, que é a subida do nível do mar, para explicar essa singularidade que é Chaval na beira do mar, com o manguezal no sopé, que é realmente uma situação magnífica do ponto de vista da combinação dos ambientes e dos ecossistemas do mundo todo, do Nordeste em particular. Espero que eu tenha esclarecido, professor Benedito, até onde é possível, porque as dúvidas, as pesquisas sobre Chaval são restritas, quase não tem nada feito sobre Chaval. Então, a gente está avaliando em função de trabalho de campo, que faz análise de rocha, mas não tem uma pesquisa efetiva sobre Chaval para suportar, para dar suporte a uma avaliação mais profunda. Pronto, professor, e para... Eu que, Obrigado. professor Benedito. Obrigado, professora, e obrigado, Amara, um prazer. E, assim, professor, eu acho que é um desafio nosso, da academia, das pessoas que estão com foco nos estudos, aprofundar essas questões e estabelecer realmente alguns procedimentos que a ciência possa explicar posteriormente sobre grandes mudanças e grande importância que é a região costeira e, especificamente, que eu citei, o caso de Chaval. Obrigado. De nada, professor, você tem toda a razão. Pronto, professor, é assim, para a gente encerrar mesmo, o professor Luiz, o João Luiz, né, vai fazer o encerramento aí, com a última pergunta. E tá bom, professor Luiz? Tá Pode bom, entrar aí. bom. Professora Wanda, novamente, parabenizar pela apresentação. Como já foi dito, sempre é arrasante, né? E eu fiquei muito feliz com a sua fala, né? Principalmente quando você colocou muitos adjetivos para os Inselbergs, né? Você falou maravilhoso, singular, porque é exatamente o que eu penso, né? E eu acho que quase toda a comunidade científica que estuda os Inselbergs pensa de forma igual, né? É muito diferente, é muito particular, é magnífico, né? E eu vou fazer aqui, professor, dois relatos, tá? E vou pedir para você fazer uma avaliação. Eu sou residente de Xadá agora, faz 3 anos, né? Quando eu vim trabalhar no IFCE, e eu me deparei com situações que, às vezes, quando a gente está na academia, lá em Fortaleza, a gente não tem como perceber, né? A gente sabe que a região tem muita potencialidade, é muito singular. Eu cito o exemplo do simpósio de Geografia Física realizado ano passado, em que uma das discussões de campo foi para Quixadá, né? Você tinha um evento com mais de 1.000 pessoas e tinha um evento para Quixadá e que, em questão de minutos, acabou as vagas, né, no ônibus. Abriu um outro ônibus, questão de minutos, acabou também as vagas. Então, foi muito procurado. Então, você tinha pesquisadores do Brasil todo, professores e pesquisadores de outros países, somente para ver os nossos Inselbergs. Então, eles subiram na Pedra do Cruzeiro, subiram na Rainha do Sertão, só para ver essa singularidade.
Então, vejam como é importante, como é diferente, como é singular essa paisagem, esse patrimônio, né, que nós possuímos. Da mesma forma, eu pondero, por um outro lado, que ainda existe uma carência muito grande de estudos na região. E eu falo isso pelas conversas com os nossos alunos, com os moradores, que eles citam feições, né, totalmente singulares, que não aparecem na literatura. Então, existem ainda muitas feições totalmente descobertas pela ciência que estão ali escondidas. Então, eu faço até um convite para todos que têm interesse de começar a pesquisar, né, de encontrar esses pontos relevantes que estão aí escondidos no meio do nosso território. Existem muitas potencialidades, como o arco granítico, né, como aquela gruta que eu desconheço. Você pode até citar um exemplo de algum iceberg que nós conseguimos atravessar de um lado para outro. Eu só vi isso em Quixadá, através de um tafone. Então, a gente tem essa singularidade, ainda falta muitos estudos, existe uma relevância científica que já é reconhecida. Ao mesmo tempo, a gente tem o saber popular, que se reconhece na região, né, a terra dos monólitos, os logotipos de várias empresas são a galinha choca, e todo mundo tem uma feição, uma paixão por essa paisagem. Isso aqui são algumas reflexões de quem está morando aqui, dando aula e tentando relacionar a academia com o cotidiano. Agora, eu queria ver a sua avaliação do ponto de vista de comparação da nossa região enquanto potencialidades de conservação, de educação, sobretudo pensando na sua experiência internacional, né? A professora conhece o Brasil, conhece outras regiões e conhece muito bem, imagino, os Estados Unidos, né? Porque a gente acompanha aqui no Facebook. Então, como é que a gente pode tornar essa região que as pessoas do nosso estado conheçam melhor todos esses processos que a gente viu e que isso repercuta em processos de conservação e educação ambiental? Tem, assim, alguma coisa que poderia nos contribuir para uma melhor gestão do território nesse sentido? Certo. João Luiz, muitíssimo obrigada pelas suas palavras, muitíssimo obrigada pelas suas intervenções aqui, foram muito positivas. Eu parabenizo a você e a Mara pela realização desse debate, agradeço mais uma vez o convite, e queria lhe colocar o seguinte: existe um reconhecimento científico em relação a Quixadá que é feito de boca para boca. Não existe produção científica associada a Quixadá. O primeiro artigo, no Ceará tem 2 artigos que tratam de Quixadá. Um é da geologia, de 35 anos atrás. O outro é esse artigo do Rubson e outros, de 2018. Não tem mais nada que trate de icebergs de Quixadá do ponto de vista científico. É só a ideia da importância de Quixadá que vai passando nos congressos, nos simpósios, de boca em boca, que faz esse interesse ser tão grande ao ponto de ter lotado 2 ônibus, como você falou. Mas a pesquisa científica não iniciou. Não é que haja carência, ela não iniciou. A pesquisa científica está no primeiro patamar em relação a Quixadá. Então, vocês aí que estão aí nesse processo, analisando o dia a dia, e você que está em sala de aula, tendo informações permanentes da realidade do ambiente, vocês é quem podem começar agora a fazer a produção científica associada a Quixadá. E eu coloco para você o seguinte: eu estou viajando nos Estados Unidos, é a 4ª vez que eu cruzo os Estados Unidos de ponta a ponta, de leste a oeste. Já fiz isso no Brasil em épocas passadas, preciso voltar a fazer mais recentemente, mas eu coloco para você o seguinte: educação ambiental associada à geodiversidade é 0 no mundo todo. Não tem nada associado à geodiversidade em nenhuma das áreas que você passa, turísticas, científicas, educacionais. A geodiversidade ela ainda é invisível para a sociedade.
Então, é um trabalho que tem que ser iniciado do começo, tem que formar gente. O que eu posso dizer é que, para se tratar desse assunto, tem que sensibilizar os estudantes para trabalhar com a riqueza biótica das paisagens e, a partir daí, popularizar o conhecimento para que as pessoas possam ter essa leitura. Porque, vejam só, a biodiversidade, animais e plantas, já sensibilizam bastante a sociedade. As pessoas, de forma geral, se sentem próximas da ideia de preservação ambiental quando se trata de animais e plantas, e, sobretudo, animais bonitinhos. Saiu do bonitinho, já complica um bocado. Tem que mostrar toda a importância ambiental do animal para que a sociedade se sensibilize. Mas já existe uma certa sensibilização para a biodiversidade. Para a geodiversidade, ela é praticamente zero. Eu me lembro que eu percorri um trecho das Rochosas, que mostra uma cadeia de montanhas que teve uma orogênese impressionante, que está no meio do país, a gente num trem penetrando o interior das raízes das Rochosas, os guias não falaram uma palavra sequer do ponto de vista das geociências. Falaram da estrada de ferro, do trem, das cidadezinhas que tinha, das bebidas, das comidas, nada sobre rochas, nada sobre relevos, nada sobre solos, nada sobre clima, nada sobre rios. Então, a geodiversidade ainda é um grande desconhecido da sociedade em geral. Então, fica difícil fazer uma proposta de intervenção para um elemento desconhecido. A única coisa que eu posso fazer e dizer é que a gente tem que formar nossos alunos para que eles fiquem sensíveis à geodiversidade e, a partir daí, eles possam transformar essa sensibilidade em gestão, em políticas públicas, em formas de manejo, em formação de indivíduos, em geração de educação geoambiental na sala de aula. É isso que a gente pode começar a fazer. O nosso trabalho é longo nessa perspectiva, está iniciando, temos um longo percurso pela frente, mas acho que a principal ferramenta que a gente pode ter é tentar sensibilizar nossos alunos, nossos colegas, a sociedade para a importância da geodiversidade. E, a partir daí, a gente tem que... Só a partir daí é que a gente pode começar a pensar em um planejamento do espaço, do uso do espaço, que possa ir no sentido da preservação ambiental. Mas o Geoparque da Unesco vai nessa perspectiva. Então, acho que o que a gente tem que fazer agora é uma grande campanha nacional e internacional para que o Geoparque Quixadá possa ser aprovado. Essa é a minha grande sugestão. Vamos começar a lutar pela aprovação do Geoparque Quixadá. Certo? Obrigado, professora. Muito obrigado. Eu que agradeço. Isso, professor. E o desafio, recebi aí o recado, viu, na área de turismo, desafio aí de juntar a autarquia, a gente possa alavancar de fato essa história da geoeducação ambiental, não, educação geoambiental também, exato, né? A gente está aí com uma parceria com a Secretaria de Saúde e a gente pretende implementar alguns projetos nessa área. E no mais encerrar, porque já está seu tempo. Eu não vou me despedir porque eu estou viajando com você. Estou acompanhando tudo aí dessa aventura aí de bike, ciência, né? Muito bacana mesmo. Professora, muito obrigada. Eu fico muito feliz mesmo, assim, encantada sempre, né? Eu sou suspeita até de falar, mas só gratidão mesmo. E desejar uma boa viagem aí. E a gente continua com você, com certeza. Obrigada, professor João, também. Muitíssimo obrigada a você pelo convite, parabéns pela iniciativa dessa atividade e força para vocês nessa luta aí em transformar essa paisagem magnífica em algo que seja positivo para a sociedade, para a preservação ambiental. E vamos adiante, o que eu puder contribuir, estou às ordens. Um abraço, um beijo para você, um abraço, João Luiz, abraço para vocês todos, muito obrigada pela atenção e até a próxima vez. Se Deus quiser. Obrigada, professora.
Tchau. Então, Tchau. tchau, professora. Tchau. Avisar aí os participantes ainda, né, que ainda estão na sala, que a gente vai ter na próxima sexta-feira com a professora Luísa Teixeira e com a médica veterinária Jéssica Trindade. A gente vai ter um momento, inclusive, de 15 horas, e a outra começa às 16 horas, o mesmo link que vocês entraram aqui. E a gente vai debater um tema sobre ecologia de estradas, né? Por que mitigar a morte da fauna nas rodovias, e a experiência do projeto Bem-Estar Animal, que se desenvolve na cidade de Sobral, dentro da Autarquia Municipal de Meio Ambiente. Então, aí os protetores de animais, com certeza, vão estar participando, e os amantes dos animais também, está todo mundo convidado. No mais, agradecer a todos que participaram aí com a gente, um prazer muito grande. Professor João, muito obrigada aí pela parceria. Fomos instigados aí, né, buscar mais pesquisa aqui da região. Vamos ver se a gente desenvolve um trabalho legal, assim, nessa pesquisa. E há muito o que alavancar, né? Eu moro em frente ao Cruzeiro, a Pedra do Cruzeiro. Eu tenho esse privilégio de olhar todo dia para ela. E realmente é apaixonante. No mais, muito obrigada a todo mundo.